Sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre as seitas da Revolução Sexual. Nesta aula introdutória, tratarei de elencar os grupos que serão analisados neste curso, além de contextualizar como foram descobertos e como serão compreendidos, além de apontar para as linhas gerais da pesquisa que me instaram até a descoberta destes grupos. É importante citar que o curso sobre as seitas da Revolução Sexual é parte de minha pesquisa sobre a história da Revolução Sexual. Teve início quando tive acesso à lista da coleção Labadie, do antropólogo anarquista Joseph Labadie. Com curadoria atualmente de Julie Errara, a coleção se encontra em uma parte especial da biblioteca da Universidade de Michigan. A primeira das referências que encontrei foi a Igreja de Afrodite, fundada em 1938 pelo imigrante russo Gleb Boltkin. Muito me chamou a atenção o nome desta seita, justamente porque presta culto à deusa que empresta o seu símbolo para o feminismo. Assim, moldando o imaginário destes grupos, dessas organizações políticas, principalmente no que se refere ao culto à deusa como uma forma de contrapor, de atacar o patriarcado cristão, o que esses grupos consideram sendo o patriarcado cristão. Outro grupo que se apresentou agora na seção Narcóticos foi o New American Church, do Arthur Claps, ou Art Claps, como é conhecido. Apesar de não ser propriamente um grupo voltado à sexualidade, ou seja, uma seita da revolução sexual em sentido estrito, muito embora tenha algumas características que diferem com relação à tradição, no que se refere à estrutura do casamento, ou até mesmo ao exercício da sexualidade, este grupo serviu como degrau para que eu pudesse chegar a outro de nome quase idêntico, mas que se encontra fora da lista da coleção Labadie. É justamente o New American Church, agora do George Feiglin. Esta sim, uma seita da revolução sexual em sentido estrito. Tanto que, da união entre esse elemento pseudo-religioso e esse culto sexual, fez com que o George Feiglin fosse preso justamente porque, se utilizando de tais argumentos, praticou abuso sexual infantil. Bom, eu citei a seita anterior, que está na seção Narcóticos, pois ela é muito mais voltada para o uso de LSD ou coisa que o valha, mas muito mais porque é importante notar essas seções que se encontram na lista, pois, enquanto que a Igreja de Afrodite está na seção sobre liberdade sexual, a New American Church, do Arthur Claps, está na seção Narcóticos, enquanto que a primeira está lá junto de outras relativas à liberdade sexual, que não necessariamente são seitas, mas existem outras seitas nesta seção. Bom, a Igreja de Afrodite está na seção juntamente com a The Sisters of Perpetual Indulgence, as Irmãs da Indulgência Perpétua, que, apesar de não ser um movimento autodeclarado, religioso, enfim, algo do tipo, se utiliza de elementos da fé cristã e, mais propriamente, da religião católica romana para a composição de suas vestes. No caso, é um grupo de drag queens que se utilizam de roupas de freiras, crucifixos ou coisa que o valham para realizar as suas performances. Por exemplo, algo como um concurso de Jesus homossexual ou de Jesus transexual, que é realizado por esses grupos. Então você vê, desde já, a união entre um elemento religioso e um elemento sexual ou identitário, por assim dizer, justamente como um ataque à fé cristã. Outro grupo que se apresentou foi justamente o
também na seção Liberdade Sexual, foi o NAMBLA, North American Man and Boy Love Association, a Associação Norte-Americana de Amor entre Homens e Garotos, um grupo de ativismo pedófilo, um dos mais perversos movimentos sociais da atualidade. Bom, por que este grupo será tratado aqui? Haja vista que não se trata propriamente de uma seita da revolução sexual. O caso é a informação que está fora da coleção, que está fora da lista. Justamente algo que está no site do NAMBLA, uma homenagem ao ativista do movimento gay, Harry Hay. Mas a que se deve esta homenagem? Se deve justamente porque esses grupos de ativismo pedófilo, que por muito tempo estiveram ligados a grupos de luta pelo direito dos homossexuais, mais propriamente o NAMBLA, por exemplo, porque é um grupo de ativismo pedófilo homossexual, como o seu próprio nome diz. Então, estes grupos estavam ligados em alguns momentos da história, mas foram, de certa forma, coibidos de se manifestarem juntos, tanto por uma pressão social da sociedade, quanto por uma pressão do parlamento americano. Então, o que acontece é que eles não puderam participar de um tipo de marcha do orgulho gay. Então, em defesa deste grupo de ativismo pedófilo, o ativista do movimento gay, Harry Hay, colocou uma faixa em uma dessas manifestações, onde na frente havia a citação a uma política, uma das primeiras políticas lésbicas da região, que tinha sido afastada justamente por se envolver em atos de corrupção. Enquanto que nas suas costas estava escrito NAMBLA walks with me, NAMBLA caminha comigo. Ou seja, um grupo de ativismo pedófilo caminha ao lado de um importante ativista do movimento gay. Isso não nas minhas palavras, mas nas palavras do próprio Harry Hay, como se pode observar em fotos sobre o caso, enfim. Mas, mesmo assim, qual a importância deste agente para o nosso curso? O caso é que o Harry Hay, junto de seu parceiro e outras pessoas, foi o fundador de uma seita da revolução sexual chamada Radical Fairies, as Fadas Radicais, que é uma seita neopagã queer, que reúne principalmente homossexuais. Bom, já que estamos fora já da lista da coleção Labadie, trataremos, por último, de um grupo que é muito mais voltado para considerações de tipo musical, mas que você percebe, pesquisando mais profundamente, que ele também tem essas duas características, ou seja, une a questão sexual ou identitária a questões espirituais, pseudo-espirituais ou pseudo-religiosas. É o caso de JUSA, que é um grupo que une em seu nome o planeta Júpiter e Saturno, fundado por Anna Varney, que é um músico, criador do projeto musical Sopor a Eternos, de gênero Dark Wave, que se identifica com o que chama de quinto gênero. Isso por considerações pseudo-espirituais. Bom, o objetivo desta introdução não é simplesmente o de citar a existência destes grupos, mas o de fazer com que seja compreensível a todos o contexto em que foram descobertos e compreendidos, para assim vocês compreenderem como, na história da revolução sexual, este tipo de grupo se desenvolve. Mas é importante dizer também que, em sentido amplo, este curso se utiliza metodologicamente de uma interpretação dita figural, ou seja, eu pego um fato novo e interpreto a história da revolução sexual e, mais propriamente, as seitas da revolução sexual a partir desse fato novo. Ou seja, ele é a chave interpretativa de toda a história da revolução sexual e, mais propriamente, das seitas da revolução sexual. O caso é que este estudo começou com o caso Queer Museu, que supostamente
é uma amostra, uma exposição de arte contemporânea brasileira que gerou uma série de acusações, uma série também de polêmicas na mídia e nas redes sociais, justamente por causa de duas denúncias principais que sofreu. A primeira, de que seria erotização infantil ou apologia à pedofilia ou coisa do tipo, e a segunda, a de que seria um ataque direto à fé cristã e mais propriamente contra a Igreja Católica Romana. Buscando por uma maior compreensão acerca deste fato, justamente porque a primeira acusação tinha sido justamente a de ser uma apologia à pedofilia, ser erotização infantil, busquei na história da arte casos em que artistas, fotógrafos, pintores, cineastas, enfim, tenham se envolvido com polêmicas deste tipo. Cheguei a vários nomes, inclusive a trabalhos sobre curadoria envolvendo justamente este tipo de problema, mas também há vários nomes, como o de Grenoble, Jacques Sturr, Irene Ionesco, Jacques Bourboulon, David Hamilton. Por exemplo, o David Hamilton sofreu várias acusações de abuso sexual infantil e acabou por tirar a própria vida, enquanto que outro chegou a ser preso, enfim. Continuando a pesquisa sobre esta problemática que ocorreu no caso Queer Museu, busquei averiguar se existiriam grupos que militam pela legalização da pornografia infantil e da pedofilia, chegando a vários grupos, como mais famosos, né, o que foi citado, o NAMBLA, né, o North American Man and Boy Love Association, e outros menos conhecidos, como é o caso do Childhood Sensuality Circle, o Círculo da Sensualidade Infantil, fundado pela seguidora do teórico, escritor marxista Wilhelm Reich, a Válida Dávila. É importante citar que Wilhelm Reich, esse autor marxista ou neomarxista, melhor dizendo, é praticamente o fundador do que hoje é conhecido como a Revolução Sexual. Muito mais também por causa de uma obra dele com o mesmo título. Bom, pesquisando mais sobre o grupo da Válida Dávila, cheguei até a lista da coleção Labade que cita a sua existência. Bom, este grupo estava justamente na seção que citei anteriormente, relativa à liberdade sexual, pelo visto irrestrita. E para compreendermos a existência desta seção em especial, é necessário que tenhamos pelo menos uma compreensão mínima, introdutória, do que é a coleção Labade, fundada pelo antropólogo anarquista Joseph Labade, que dá nome a esta coleção. Bom, Labade nasceu em 1850. É filho de descendentes de imigrantes franceses, né? Cresceu nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, e ele, desde cedo, teve um grande envolvimento político, primeiramente se juntando a grupos socialistas, sindicais, trabalhistas, até que no futuro se ligaria ao anarquismo individualista, se juntando a outras pessoas com o mesmo tipo de ideologia. Mas além de ser considerado um poeta, escritor, colecionador ou coisa do tipo, era também um impressor e, como tal, foi membro da União Tipográfica de Detroit. Por causa disso, também participou de outros grupos, chegando a ser presidente de um destes grupos e também continuou imprimindo seus cadernos para o movimento trabalhista. O caso é que, além de tudo isto, ele foi também, como citei, um colecionador de coisas efêmeras. Coisas efêmeras que são artigos, jornais, artigos políticos, materiais de propaganda política, materiais de grupos radicais
grupos anarquistas, enfim, todo este tipo de produção. Já aos 60 anos de idade, ele começou a organizar a sua coleção para que pudesse, aí sim, ser preservada. A sua coleção foi requerida por algumas universidades. No entanto, Labadie negou que estas universidades tivessem a posse de sua coleção, justamente porque ele queria que ela fosse enviada para a Universidade de Michigan, justamente porque considera esta universidade extremamente conservadora. Então, ele acredita que esta coleção mudaria esse status. Apresentou a coleção para a Universidade de Michigan, mas ela foi negada, pois foi considerada um mero acúmulo de coisas sem valor algum. Labadie, no entanto, continuou a sua luta, a sua busca por fazer com que a coleção fosse para a Universidade de Michigan. Entrou em contato com vários comerciantes da região que o apoiaram, realizando doações para a compra da coleção, que posteriormente foi, aí sim, doada para a Universidade de Michigan, onde se encontra até hoje, como já citei, em uma parte especial da sua biblioteca. Bom, além de ter sido criada, fundada por este que citei, pelo Joseph Labadie, a coleção passou por várias mãos, por vários curadores e teve, inclusive, acréscimo material. Por exemplo, depois do Labadie, quem assumiu a curadoria da coleção foi a Agnes English, que começou a catalogar os itens da coleção. No entanto, o tema da revolução sexual, da liberdade sexual, foi muito mais introduzido pelo Edward Weber. Edward Weber, que foi inspirado e direcionado pelo trabalho do Wagner, que foi, por sua vez, inspirado pelo trabalho de Ralph Ellsworth, a justamente adicionar grupos que são considerados tanto de direita quanto de esquerda. Então, quando adicionaram estes grupos de esquerda, foi quando surgiu de forma mais robusta a seção em especial sobre estes grupos relativos à revolução sexual e à liberdade sexual. Bom, esta foi a introdução ao nosso curso, onde apontei quais serão os grupos que serão tratados neste curso, além de demonstrar o contexto em que foram encontrados e compreendidos, além de que, na próxima aula, eu entrarei mais propriamente no estudo de cada grupo em particular. No caso da próxima aula, será sobre a Igreja de Afrodite, onde tratarei sobre o contexto em que se deu, o contexto em que o seu fundador começou a ser instado a tal tipo de produção, tal tipo de grupo, a criação de tal tipo de grupo, os casos que fizeram com que ele tivesse tal direcionamento, até chegar ao livro que dá forma a esta seita. Bom, esta foi a nossa introdução e até a próxima aula.